que tudo! Hoje é aula de ciências! Vambora! Bom, na aula passada a gente parou aqui no sistema urinário. Vamos já dar continuidade, ok? Já pego o marca-texto e eu espero. Pegaram? Muito bem. Sistema urinário. Com os processos de digestão e respiração, as células produzem substâncias que devem ser eliminadas pelo corpo, como o gás carbônico, que é eliminado na respiração. Outros resíduos produzidos podem ser eliminados pelo sistema urinário. Ele é composto pelos seguintes órgãos: rins, uréteres, bexiga urinária, e uretra. Então, por favor, pega o marca-texto e sublinha. Ele é composto até uretra. Sublinharam? Ok. Os rins têm como funções principais filtrar o sangue, separando os resíduos que devem ser eliminados e controlando os níveis de água e sais minerais. Ao realizar essa função, os rins produzem a urina formada principalmente por água, sais e esses resíduos. Ela sai dos rins e segue pelos uréteres, 2 canais ligados à bexiga. A bexiga urinária é o local onde a urina fica armazenada, antes de ser eliminada. Ela é conduzida para fora do organismo pelo canal da uretra, num ato denominado micção. E aí aqui nessa imagem a gente tem todo o esquema do sistema urinário, ok? Façam a página 53, 54 e 55. E aí a gente entra na nossa unidade 3. Água é vida. Coloquem, por favor, lá na página 58. Como ocorre o ciclo da água? Alguém sabe? Não estou ouvindo, mais alto. Ai, que saudade de vocês. O que você tem para contar? Cite um fator que faz a água mudar de estado físico. Quando eu coloco gelo na forminha na geladeira, a água muda de estado físico. Não é verdade? Bora lá. A água é essencial para a vida. Na natureza, a água muda constantemente de estado físico e é transportada de um local para o outro com frequência. Mudanças de estado físico da água. Veja as transformações de estado físico que a água pode sofrer no ambiente. Solidificação é a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. Quando ocorre, a água é submetida a temperaturas muito baixas, como a de um congelador. Fusão é a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. Ocorre quando a temperatura aumenta, como quando um cubo de gelo é retirado do congelador. Vaporização é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, que pode ocorrer por ebulição ou evaporação. Na ebulição da água, acontece a formação de bolhas, como ocorre quando ela está fervendo. Já a evaporação ocorre de forma mais lenta e sem formações de bolhas. Condensação é a passagem da água no estado gasoso para o estado líquido. Ele pode ocorrer quando o vapor de água encontra uma superfície fria, como as gotas de água que se formam na tampa de uma panela com água fervendo. E aí vocês vão completar o esquema da página 59. Na página 60, a gente consegue ver o ciclo da água. A passagem da água de um estado físico para o outro na natureza é chamado de ciclo da água. A água do solo, dos rios, lagos e mares, assim como a água eliminada pelos seres vivos, passa constantemente para o estado gasoso, o que aumenta à medida que recebe o calor do sol. O vapor de água sobe na atmosfera, onde sofre condensação e forma minúsculas gotas de água que se juntam, originando as nuvens. As nuvens podem permanecer no local ou ser levadas pelo vento para outros locais. Quando as nuvens acumulam grande quantidade de água, ocorre a precipitação de água, isto é, a chuva. Parte desta água volta para os rios, mares e lagos. Outra parte penetra no solo, formando as águas subterrâneas. Então, a gente tem aqui na página 60 a representação do ciclo da água.
Ó, a precipitação, que é a chuva, a condensação, que é quando essa água ela entra, né, em ebulição e sobe para formar as nuvens, a evaporação. Na página 61, nós temos o que afeta o ciclo da água, e aqui um pedacinho ainda do texto da página 60. Em alguns casos, a água das nuvens elas podem se precipitar no estado sólido, como ocorre com granizo ou com a neve. A água no estado sólido ela pode ser encontrada na forma de geleiras e como neve no topo das montanhas, por exemplo. E aí a gente tem aqui uma foto do topo da montanha. O que afeta o ciclo da água? A vegetação retira a água do solo por meio das raízes. E ao transpirar, essa água é transformada em vapor para o ambiente. Quando a vegetação é removida, o ciclo da chuva ele pode ser afetado. Além disso, as suas raízes prendem o solo e evitam a sua erosão, permitindo que a água da chuva ela se infiltre nele e abasteça as águas subterrâneas. A vegetação ao redor dos rios e lagos, chamada de mata ciliar, também atua como barreira para a entrada de detritos resultantes da erosão do solo, por exemplo. Sem essa vegetação, pode ocorrer o assoreamento deles, o que compromete a qualidade da água. Assoreamento é o acúmulo de terra ou então algum tipo de resíduos sólidos. Então é importante que nós preservemos a natureza para que a gente não tenha esse tipo de problema, ok? Façam a página 62. Na página 63, a gente fala sobre o tratamento da água. E há pouco tempo a gente viveu isso, né? A dificuldade de receber uma água potável em casa, porque houve uma pequena poluição na estação de tratamento, onde a água das nossas casas elas estavam vindo o quê? Ruins, com gosto de terra. A gente passou um tempo aí comprando água, não é verdade? Vamos lá. A maior parte da água do planeta se encontra no estado líquido. No entanto, a maior parte é de água salgada, água com maior concentração de sais minerais. A água doce que podemos consumir corresponde a uma pequena porcentagem do total. Observe o esquema. E aí a gente tem a estação de tratamento da água. A água dos mananciais precisa ser tratada antes de ser consumida. O tratamento e a distribuição da água ocorre em uma estação de tratamento da água, como eu falei no início. E aí, para a água chegar boa até as nossas casas, ela tem que passar por todos esses 7 processos que está aqui. Então, o processo número 1 é a captação ou bombeamento da água. A água é sugada dos lagos ou os rios com auxílio de bombas e é levada para as estações de tratamento. Logo, a água chega às estações, elas são adicionadas alguns produtos para a limpeza dela. Número 2, floculação. Nessa etapa, a água recebe produtos que fazem as partes menores de sujeira se agruparem, formam pequenos flocos. Na 3, a gente tem a decantação. Por serem mais pesados, os flocos formados na etapa anterior vão para o fundo do tanque. O 4 é a filtração, que a água passa por filtros, onde retém a sujeira. A 5 é a cloração e a fluoretação. Nessas etapas, a água recebe um pouquinho de cloro para eliminar as impurezas. A 6ª parte é o reservatório, é onde é terminado o tratamento da água e ela serve para E elas seguem para os reservatórios que abastecem o quê? A nossa cidade. E a 7 e o último é a distribuição. É onde a água ela consegue ser distribuída igualmente, ok? Façam a página 65, 66, 67. É legal a gente fazer essa experiência. Essa experiência aqui nós faríamos em sala de aula. É muito legal que vocês vejam esse processo. Quem puder fazer em casa. E aí a gente tem a estação de tratamento de esgoto, na página 68.
Depois de ser usada em residências, no comércio e em outros lugares, a água ela retorna aos rios e mares. Porém, antes que isso seja feito, é preciso tratá-la para evitar que haja contaminação dos ambientes aquáticos, prejudicando os seres vivos que vivem neles. A água é tratada nas estações de tratamento de esgoto. Essa água sai de moradias e de outros lugares por meio de canos que são ligados às estações. Lá, ela é despoluída e novamente conduzida por outros canos até rios e mares. A imagem a seguir representa etapas no processo de tratamento do esgoto. Existem ainda outros tipos de tratamento da água. Os métodos variam de acordo com a sua procedência. As águas utilizadas nas indústrias, por exemplo, devem ser livres de substâncias tóxicas antes de serem eliminadas e voltarem à natureza. O mesmo deve acontecer com as águas utilizadas em residências, em escolas, no comércio e em outros lugares. Façam a página 70. E a gente para por aqui. Aí na próxima aula nós já falaremos do capítulo 3, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ciências. Desejo um excelente final de semana. Um beijo!